Oi, crianças! Estamos de volta para continuarmos a nossa história. Lembram que nós estamos falando sobre a vida de uma menina muito inteligente e interessante? Se chama como? Corri Tembum. Essa menina é de onde? De Amsterdã, na Holanda, no país chamado Holanda, lá para a Europa. E nós falamos sobre ela, lembra? Que ela tinha uma irmã chamada Noli e ela era uma menina muito medrosa e ela precisava agarrar na roupa da sua irmã para que pudesse dormir, mas ela aprendeu uma lição muito preciosa aos 5 anos de idade. E ela então, com a história que a sua mamãe contava sobre o bom pastor, ela entendeu que ela não precisava ter mais medo, que ela precisava confiar em quem? No bom pastor que é Jesus, que a sua mãe a ensinou que o bom pastor que é Jesus queria cuidar dela, como se ela fosse uma ovelha do Senhor Jesus. E ela aos 5 anos, lembra que ela confiou, entregou seu coração para Jesus e então Deus a converteu. E aos 5 anos, então, ela aceitou Jesus como seu Salvador e ela passou a não ter mais medo. Ela passou a confiar, a orar, a conversar com Jesus e todos os seus medos ela colocava diante do Senhor. Mas ela teve uma experiência muito impactante também. Vocês lembram que tia Rita contou? Ela teve experiência com a morte. Ela viu um bebezinho morto e ela começou a fazer alguns questionamentos. E aquilo mudou a sua forma de olhar a vida e de encarar a morte também. Ela começou a ter alguns medos. Mas o seu papai, que era muito esperto, foi conversar com ela, leu a Bíblia e ele leu o seguinte versículo para ela. Salmos 46, versículo 3. Ainda que as águas tumultuem e no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Ou seja, ainda que as águas fiquem bravas, mas Deus estava no controle de todas as coisas e fazia acalmar tudo. Então ela ouvia o seu papai. Mas a Corri também, como criança que ela era, tinha algumas coisas próprias de criança. Lembra que sua experiência na escola, ela bateu o pé e não queria ir de jeito nenhum, e seu papai teve que levar ela por 3 dias para a escola? Pois é, depois ela viu que tudo aquilo que ela estava fazendo era tolice, que não tinha necessidade, lembram? E no final da história que a Rita contou, ela teve uma experiência com seu priminho brincando lá na igreja e ela percebeu que a luz que batia, o reflexo da luz que batia lá na igreja, ela associou a Cristo, que Cristo era a luz do mundo, mas que seu priminho não tinha tido a experiência ainda e não entendia, então era muito medroso também. Então, o que nós aprendemos da primeiro capítulo é que nós precisamos confiar no nosso bom pastor e que ele cuida de nós quando nós estamos com medo. E hoje, tia Rita vai continuar contando sobre a vida de Corri, que é muito interessante. E o papai da Corri gritou então para ela: Corri, vamos! Nós já temos que nos apressar porque nós precisamos pegar logo o trem. O papai da Corri teria que comprar algumas peças para consertar os relógios, porque ele era relojoeiro. Ele consertava relógio de parede, aqueles relógios que carregavam, porque não tinha ainda aqueles relógios de pulso como nós temos hoje. E ele então trabalhava consertando relógios. E ele tinha que comprar essas peças lá em Amsterdã, na cidade onde Corri nasceu, que é na Holanda. E então Corri se vestiu, se preparou, sua irmã Noli colocou o mais belo vestido para eles irem fazer essa viagem, que demorava mais ou menos uns 30 minutos. E então, quando o papai de Corri viu, falou: Corri, como você está linda! E então pegou pela sua mão e foram pegar o trem. E Corri cuidou de pegar logo a cadeira que ficava na janela, para que ela pudesse contemplar a paisagem, ver as casas por onde passava, que eram casas bonitas e também não tão bonitas. E então passaram-se 30 minutos e eles já conseguiam avistar a cidade de Amsterdã, aquelas bonitas cidades e um rio que cortava aquela cidade que era em formato de um Y. Muito bem. E logo eles começaram a ver uma torre. E nessa torre tinha um relógio enorme que chamava muita atenção do papai da Corri e dela também. Logo, eles chegaram a Amsterdã, fizeram as compras
e foram observar aquele relógio mais ou menos ao meio-dia, que era o horário que o relógio então batia, sinalizava meio-dia, e o papai da Corrida era apaixonado por isso, porque afinal de contas ele consertava relógios. Então chegou o momento de voltarem para casa. Ao chegarem em casa, haviam muitas pessoas, porque na casa da Corri moravam muitas pessoas, umas 9 pessoas mais ou menos. E nesse dia, especialmente, a Tiana estava fazendo um jantar gostoso, mas ele não contava com 2 visitantes. E sabe, crianças, a mamãe da Corri tinha uma mania, a mamãe Tembum tinha uma mania. Tinha um cofrinho em cima da mesa e cada vez que chegava visitantes, tipo missionários, ela colocava uma moedinha dentro dessa caixinha. E esses 2 visitantes, então, estavam nessa noite na casa da Corri. E a Tiana cuidou logo de aumentar o caldo da sopa, cortar algumas batatas, mas eles não estavam se importando se eu tomar a sopa com mais caldo e menos carne. O que eles queriam era conversar, bater um papo naquela família que era tão agradável. E o papo que rolava lá era conversa sobre Jesus e era um clima muito amistoso e agradável. E chegou um momento que o amigo do papai da Corri precisou fazer uma pergunta para ele, queria conversar com ele em particular. Então o papai da Corri foi conversar com esse visitante e nessa conversa ele descobriu que ele estava passando por algumas dificuldades, mas sabe, crianças, o papai da Corri tinha certeza de uma coisa, que o nosso bom pastor, mesmo que a gente passe por situações difíceis, ainda que nós passemos por situações difíceis, ele nos ajuda, nos abençoa, porque ele já tinha passado por experiências parecidas, o papai da Corri, de às vezes pessoas não pagarem a ele e o Senhor Deus ajudar, providenciar o sustento e o mantimento da ocasião. E o papai da Corri gostava muito de um versículo e lia esse versículo lá para aqueles visitantes e para a família da Corri. É o Salmos 1, versículos 1, 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ele continuou lendo até o versículo 3. E ele certamente recitou esse versículo para esse visitante também. E o papai da Corri cria e confiava muito no Senhor Jesus. Naquela casa, lembra que tia Rita já falou que havia muitas pessoas que moravam lá? 2 delas eram a tia Bel e a tia Jane. A tia Bel era um pouco rabugenta. Ela não suportava muitas coisas. Se a Corri, brincava e corria, ela chamava atenção. Sempre comparava com algumas crianças que ela já havia cuidado, que tinha poder aquisitivo, que tinha dinheiro. E a Corri achava ela muito rabugenta. E tinha a tia Jane, que era uma mulher muito generosa e que quando mais tarde quando estava moça, a Corri escreveu sobre a tia Jane, sobre sua generosidade, sobre a história de vida dela. Tia Jane era uma mulher viúva, ela ficou viúva aos 40 anos, era uma esposa de um pastor e ela ficou viúva. Então, tia Jane tinha muitas histórias para contar e a Corri amava sua tia Jane também. E a tia Jane teve uma ideia maravilhosa. Ela começou a ver que lá na cidade de Harlem, né? Harvem, tinham muitos soldados na rua, ociosos, na folga deles. Eles ficavam pela rua andando para lá e para cá. E a tia Jane pensou: nossa, eu preciso arrumar alguma coisa para que esses soldados se intertam, porque senão certamente eles vão arrumar confusão, se meter em confusão. Então tia Jane logo providenciou a sala da casa da Corri para elas se reunirem com eles, com esses soldados e orarem. E assim tia Jane fez. Mas logo, logo, a sala da casa da Corri já era muito pequena. E enquanto eles se reuniam na sala, um sargento tocava piano, tocava órgão e viu que tinha um órgão na casa da Corri. Logo ele começou a tocar. A tia Jane logo se interessou e pediu para que ele ensinasse a Noli e a Corri a tocarem órgão. Logo elas aprenderam e já estavam tocando os hinos, acompanhando as reuniões. Mas vocês lembram que a tia Rita falou que a sala estava muito pequena? Tia Jane teve uma ideia. Reuniu algumas mulheres que tinham dinheiro, contou toda a história. Essas mulheres logo contribuíram para construir um espaço maior lá para aqueles soldados
se reunissem e então construíram um lugar bem maior. E tia Jane passou a dar estudo bíblico 2 vezes por semana. Corri e sua irmã iam juntas, né? Para participarem dessas atividades. Logo, logo, a Corri começou a falar de Jesus para algumas pessoas. Quando ela cresceu, ela também continuou falando de Jesus para as pessoas. Sabe, criança, o que nós podemos aprender nessa história de hoje é que não tem idade para servir a Jesus. Você, como criança, pode servir a Jesus, falando do amor de Jesus para seus coleguinhas, para as pessoas que não conhecem a Jesus, para a sua família que ainda não conhece a Jesus. Elas fizeram isso. E você vai fazer também? Então a nossa lição de hoje é: sirva a Jesus com a idade que você tem, porque para Deus não há limite, não há idade. Se disponha a servir ao Senhor. Entregue sua vida ao Senhor, ao serviço do reino. E logo no próximo sábado nós vamos vir com o próximo capítulo dessa história da Corri, que eu garanto para vocês é muito emocionante. Beijo e até a próxima!